assim como no complemento A1, nós tínhamos duas formas de trabalhar o complemento, né, que era operar o complemento e interpretar no complemento. Tá? Nós também temos essa mesma noção no complemento A2. Então, quando eu opero o complemento A2, eu obtenho o oposto do valor. Tá? Então, se eu tinha um valor que representava menos 4 e opero o complemento A2, eu vou obter 4. Tá? Então, e como é que eu opero? A operação do complemento A2 é a transformação que leva o vetor x de n bits ao vetor xc2, em que seus valores numéricos interpretados em binário respeitam a relação, né, de que o meu valor do complemento A2 é o complemento A1 mais 1, ou de forma equivalente, o meu valor no complemento A2 é menos o valor original somado com 2 elevado a n. Tá? E só tem um caso especial que é o complemento A2 de zero, que é ele mesmo. Tá? Se você tentar aplicar um desses dois aqui no zero, você vai chegar, na verdade, em 2 elevado a n. Então, a ideia seria que o zero, você teria também que, além de fazer essa operação, tirar o complemento 2 elevado a n. Né? E 2 elevado a n no módulo 2 elevado a n dá zero. Tá? Então, zero é a única exceção. E interpretar em complemento A2, né, nós já vimos que para fazer a leitura, se o bit mais significativo, né, que na verdade é o bit mais à esquerda, ele for zero, então ele é positivo, basta eu ler o número que vai ser idêntico ao valor em binário. Mas caso contrário, e caso ele não seja igual a 2 elevado a n menos 1, né, que era aquele caso lá do menos 8 quando n igual a 2. Então, o que é que eu faço? Eu posso obter o complemento dele para achar o oposto dele, e eu vou saber qual é o valor que ele representa, que é o negativo disso, certo? E já se ele for 2 elevado a n menos 1, ele é sempre interpretado como negativo. Tá? Então, quando o valor binário dele, por exemplo, com n igual a 4, for igual a 8, né, o valor em binário dele foi igual a 8, ele, ou seja, 1 no 0, 0, 0, 1 no 0, 0, 0 está representando, na verdade, menos 8. Tá? Então, o que acontece é o seguinte, aqui está a tabuada da soma, considerando apenas a soma de 4 bits, como nós vimos na aula de somadores. Tá? Então, os valores da variável A podem ir de 0 a 15 e os valores da variável B podem ir de 0 a 15 também. E a gente viu que nessa tabuada aqui, ela vai ser modular. Né? E tem essa região aqui, que é a região quando estoura a possibilidade de representações, que a maior representação possível é 15, a gente chama ela de um erro, que é o overflow. Tá? E o que está a passagem daqui para cá é simplesmente a substituição dos valores com sua representação em complemento a 2. Então, por exemplo, 8, não, de 0 a 7 a representação é idêntica. Então, aqui o 0 a 7 do A coincidem com o 0 a 7 do A nas duas tabelas. No B também, 0 a 7 é idêntico. Só que o 8, a gente viu que o 8, 1 no 0, 0, 0, é considerado negativo igual a menos 8. Então aqui não está 8 nessa tabela da direita, está o valor menos 8. Ou seja, essa tabela aqui são os mesmos valores que estão na tabela da esquerda, que na aula anterior a gente viu como sendo números representados em binário. Aqui eles estão representados em complemento a 2. Então o número que se segue seria 9, ele representa, né, o 1 no 0, 0, 1 representa menos 7. Como é que eu sei que 1 no 0, 0, 1 representa menos 7? Eu inverto tudo e somo 1. 1 no 0, 0, 0. 1 no 0, 0, 1. Invertido vai dar 0, 1 no 1, 0. Que é meia. Mais 1 dá 7. Então, se o complemento a 2 dele é 7, é porque ele representa menos 7. E assim sucessivamente. Tá? E aqui, nos valores de S, também estão lidos em
complementa 2. Então, veja, aqui tem um 7. Aliás, aqui tem um menos 7, aqui tem um menos 7 também. Se nós formos ver aqui, esse menos 7 é o resultado da soma de 7 com 2, tá? Então, 7 com 2 originalmente daria 9. Só que a gente viu que o 9 em complementa 2 é representado por menos 7, tá? Outra conta aqui que vai dar menos 7, por exemplo, aqui, menos 8 somado com 1. Menos 8 somado com 1 dá menos 7, tá? Originalmente seria o quê? 8 somado com 1, que daria 9. Tá? Então, o simples remapeamento dos valores de binário para complementa 2 já nos dá uma tabela que realiza a subtração. Como é que ela realiza a subtração? Basta que eu faça, por exemplo, se eu quisesse fazer 5 menos 3, se eu pegar o A igual a 5, eu pego o B igual a menos 3 e eu vou ter aqui o valor que daria essa conta. Tá? Então, se eu quiser fazer subtração agora, na verdade eu vou somar com o negativo. Tá? Que é aquela generalização que a gente já conhece, que na verdade é como se a subtração não existisse, só existisse somar com negativo. Né? Então, uma vez que eu consigo representar os números negativos e consigo fazer operações com ele consistentes, eu não preciso mais pensar que a subtração existe. Tá? E só que a gente viu aqui mais uma vez que tem esses problemas aqui, que são as regiões que estão marcadas em vermelho, que também são regiões de overflow. Tá? Então, o que acontece? Ao longo do percurso aqui dos valores de A, a magnitude dele cresce para o centro, tá? Por causa do complemento a 2. Então, de 0 a 7 ele cresce em direção ao centro, mas ele cresce em direção ao centro também de menos 1 a menos 8. Tá? Mesma coisa acontece com B, de 0 a 7 ele cresce para o centro e depois ele cresce para o centro de uma ponta para o centro. Tá? E aí a gente vê o seguinte, à medida que eu cresço a magnitude de A e B, chega um momento aqui que começa a dar um resultado de soma de dois números positivos, um valor com a representação que significa um número negativo. Né? Então isso obviamente é um erro, e como esse erro ocorre quando eu aumento tanto A quanto B, eu digo que também houve um transbordamento, ou seja, estou aumentando a magnitude do número, dos números dos operandos, e com isso eu estou chegando a um erro. Eu também considero que esse erro é um overflow. Tá? E a mesma coisa acontece aqui. Ó. Eu aumento a magnitude de A partindo da ponta direita para o centro. E aumento a magnitude de B partindo da ponta de baixo para o centro. Então essa região aqui dessa diagonal são valores de magnitude, só que de valores negativos crescentes. Tá? Então chega uma hora aqui que não tenho mais valores negativos para conseguir representar essa operação, e ele também dá um overflow aqui, tá? E a gente consegue perceber o overflow quando a gente opera com números em complemento a 2, porque eles dão um sinal errado, tá? Então, dois números positivos somados dão um resultado negativo e dois números negativos somados dão um número positivo, tá? Estranhamente, sempre que eu somo um número negativo com um positivo, dá todas as operações corretas, tá? Que eu sempre consigo representar esses valores. Okay? Então, vamos ver isso aqui no circuito. Tá? Então, o que eu fiz nesse circuito? Esse aqui é exatamente o circuito da aula passada. Vamos colocar tudo igual a zero aqui. Esse é um somador de 4 bits. Tá? Na aula passada nós tínhamos apenas essa ponta de prova aqui, que é a ponta de prova que, dado esse valor em binário, ele apresenta um número em decimal. Tá? Então, se eu botar um valor aqui qualquer, 5, por exemplo, ele apresenta aqui 5. Tá? O que eu fiz? Essa ponta de prova aqui, que é a que apresenta o valor em decimal, a partir do binário, ele está chamando a base aqui de decimal sem sinal. Tá? E esse segundo aqui que eu adicionei, ele está chamando de decimal com sinal. O que é que o Logsim chama de decimal com sinal? É o complemento a 2. Tá? Então, se eu pegar agora esse valor de A, inverter todos os valores dele, então aqui está 0, 1, 0, 1, e está dando 5. Eu vou inverter tudo, 1, 0, 1, 0.
e somar 1 aqui no menos significativo. Então, se aqui era 0, vai virar 1. Então, eu acabei de operar sobre o operando A uma complemento a 2. Então, se ele era 5 anteriormente, agora ele virou menos 5. Tá? E tem ainda aquela segunda identidade. Né? Eu realizei essa operação usando aquela identidade de que eu posso obter o complemento a 2, invertendo tudo e somando 1. Eu obtive aqui o menos 5. Pode ver que o mostrador está interpretando o valor já em complemento a 2 aqui para facilitar a nossa vida. Eu posso também, por exemplo, aqui pegar um valor qualquer, por exemplo, 1. Se eu quiser saber quanto é menos 1, o que eu faço? Eu posso usar outra identidade que diz que quando eu somar o valor negativo do que está aqui com 16, tem que dar o valor que eu desejo. Né? 16 porque é 2 elevado a n, nós estamos trabalhando aqui com base n igual a... Aliás, base não, quantidade de bits n igual a 4. Então, menos 1 mais 16 dá 15. Então, 15, ele vale menos 1. Tá? E se a gente observar aqui, menos 5 somado com menos 1, e olhar o resultado, está dando 1 no 0, 1 no 0. Tá? Quanto que é 1 no 0, 1 no 0? Eu estou vendo aqui que ele deve estar em complemento a 2, certo? E ele começa com 1, então ele é um número negativo. Então, eu inverto tudo, vai dar 0, 1, 0, 1, certo? E somo 1. Quando eu somo 1 aqui, o primeiro bit dá 0 e vai 1 para a próxima casa. Então, o complemento a 2 de 1 no 0, 1 no 0 é 6, tá? Então, se o complemento a 2 dele é 6, significa que ele representa menos 6. Quanto é que vale menos 5 somado com menos 1? Menos 6, tá? Como o funcionamento do somador ele respeita uma aritmética modular, então as operações, se eu substituir por complemento a 2, que é justamente a substituição que respeita também a aritmética modular, e as contas vão todas funcionar. E aí como é que a gente poderia realizar uma subtração? Né? Vamos supor que eu quero subtrair 7. Então eu vou pôr aqui no operador A 7. Fazer 7 menos 3. Tá? Então aqui teria 3. Vou fazer menos 3 como? Inverte tudo, soma 1. Cheguei a menos 3. 7 menos 3 dá 4. Ok? Então funciona corretamente. É uma maravilha. A ideia de realizar subtração empregando o complemento a 2 é essa. Eu posso ter um circuito já pronto. Né? Vou mostrar aqui um circuito já assim. Bom, esse aqui já é um circuito que realiza a subtração direto. Tá? Como é que ele realiza a subtração direto? Ele pega o valor do segundo operando, que seria o subtraindo, inverte todos os bits, joga no somador, o outro operando do somador é 1, então ele está pegando tudo invertido, que é o complemento a 1, somando com 1, então aqui a gente tem o que? Na saída desse somador, um complemento a 2. Se eu fizer aquela mesma operação da outra conta, 7 menos 3, dessa vez eu não preciso fazer a conversão do menos 3 aqui no B, porque o circuito faz e já está dando 4. Então eu estou pegando aqui o valor do operando A, que é o minuendo, e o operando B, que vai ser o subtraindo, ele entra no complemento a 2. Eu opero o complemento a 2 nele para chegar ao resultado, para fazer a soma entre A e menos B. Ok? E funciona. Bom, a ideia é essa. Até uma próxima oportunidade.